Olá, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, os nossos amigos também, que já têm se tornado aí nossos parceiros, irmãos aí espalhados pela cidade, pelo Brasil, há pessoas até de outros países aí nos acompanhando, amigos aí, conhecidos, irmãos. Deus nos abençoe nessa tarde de sábado, essa nossa edição do Pão das Três. Quero convidar você a estar comigo, pedir licença para estar com você também, né, na tua casa, aí no seu celular, para a gente compartilhar um pouquinho da palavra de Deus nesses dias, um pouquinho também dos nossos cânticos aqui, do cantor cristão, enfim, trazer notícias dos irmãos, orarmos também, intercedermos, enfim, realmente o que nós estamos realizando aí nas tardes, aí às 3 da tarde, um horário importante aí para nós, o nosso dia, é um culto de louvor e de adoração ao Senhor. Hoje eu quero até trazer um texto falando sobre isso, sobre louvor, sobre adoração, sobre esse Deus grandioso, maravilhoso e que já reina nas nossas vidas e há de reinar sobre toda a criação. Vivemos ainda um período aí em que o pecado ainda domina o coração do homem, Satanás ainda está solto, o mal ainda reina de certa forma aí pelo mundo, mas nós aguardamos aí não em vão, né, não como crianças, não como pessoas inocentes, a manifestação plena do nosso Deus, do seu poder, da sua justiça e também da sua graça. É sempre bom a gente lembrar que nós somos chamados para adorar, nós somos chamados para louvar o nosso Deus, nós somos chamados para nos curvarmos diante dele, reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua glória, reconhecendo a sua majestade. E isso é algo que muitas vezes a gente até perde um pouco de perspectiva, não é verdade? A gente fica tão preocupado aí com os nossos problemas, envolvidos com coisas, correndo atrás de coisas às vezes que até não têm valor, e a gente acaba esquecendo o louvor, a glória e a honra que são devidas aí ao nosso Deus e que ele merece, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouco disso. Vamos orar também, vamos, obviamente, ler aqui a palavra de Deus, as Escrituras, um trecho aqui bastante importante da Bíblia, um salmo, inclusive, um salmo que eu gosto bastante, depois eu faço referência, tá bom? Então vamos lá. Compartilhe o link aí também do Pão das Três, né? Você já tem disponibilidade. Alguns irmãos têm feito aí a transmissão ao vivo através dos seus perfis, o que é muito legal, tá bom? O que é muito legal porque você permite que pessoas que são seus amigos no Facebook, que muitas vezes não acompanham a página da igreja, também possam acompanhar. E mais uma vez eu tenho insistido isso aí nas últimas transmissões. O objetivo da gente não é ter visualização, não é ter like, não é ter uma página aí que nem a molecada fala bombada, né? Uma página cheia de gente, muito movimentada, mas é divulgar sim a palavra de Deus. Nós temos até alguns colegas aí, amigos pastores, que também entram aí durante as lives, participam também, dão um oi. Se tem algum deles aí, Deus te abençoe, muito obrigado pela tua presença. Eu também tenho acompanhado lives aí de outros pastores, às vezes eu participo ali ou não, às vezes eu fico só participando mesmo ali, sem ter. Então tem sido muito legal, tempos assim, muito edificantes, né? Apesar da gente estar distante aí uns dos outros aí, tem sido tempos assim bastante edificantes. Eu sei que alguns estão trabalhando bastante com home office, né? A gente tem visto aí, conversado com alguns irmãos aí, através do WhatsApp e das outras redes sociais. Tem irmão que está em casa, mas está trabalhando bastante, trabalhando para valer, né? Para suas empresas aí, para os seus negócios. Os pais aí com as crianças também em casa, estudando aí, fazendo aí as interações aí com a escola. Alguns eu sei que estão com bastante dificuldade aí nesse processo, então cada um está vivendo aí o seu período de dificuldade, né? Aqui em casa a gente também está trabalhando bastante, né? Fazendo as nossas coisas, o trabalho da gente, estudando, dando aula, eu aqui, Pão das Três, uma vez por semana a gente vai para a igreja para gravar os cultos, então a gente tem trabalhado e é bastante importante, né? Para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde emocional, nossa saúde física, nós nos mantermos ativos aí, bastante ativos durante todo esse período, tá bom? Vamos aproveitar as oportunidades que nos forem dadas com bastante sabedoria, com bastante disposição,
como a Bíblia diz, é preciso remir o tempo porque os dias são maus. Ou seja, é preciso usar os dias com sabedoria, usar as horas com sabedoria, porque os dias são maus. O texto não está dizendo que é para a gente se atolar de coisas para fazer, mas está dizendo que é preciso remir, usar o tempo com sabedoria, usar o tempo com inteligência, porque os dias são maus, tá bom? E como a Bíblia também nos ensina, né? Pedir a Deus sabedoria, que Ele dá a todos liberalmente, a quem pedir a Ele sabedoria, inclusive sobre como usar o nosso tempo nesses períodos aí de pandemia, nessa fase que já passa aí de 2 meses, não há aí expectativas de um retorno em breve, não é? Parece que o governador aí do estado e o prefeito no meio da semana devem anunciar de alguma maneira algumas medidas aí talvez até um pouquinho mais restritivas, porque segundo eles o nível de isolamento social está baixo. Bom, são os números aí que a gente vai ouvindo, né? A gente também não tem como medir isso, temos que de alguma maneira confiar nos dados que nos são dados, mas tudo isso para dizer que talvez a gente ainda tenha aí algumas semanas pela frente de culto online, ainda tenhamos algumas semanas aí pela frente trancados em casa, tá bom? E fica aquela recomendação também, saiam só se for absolutamente necessário, tenham aí todas as medidas aí de higiene, tá bom? Eu sei que muitos jovens, não jovens da nossa igreja, mas eu ouvi jovens assim, às vezes de famílias da igreja, de outras famílias, eu não ouvi notícias isso a respeito dos nossos jovens, o que é um bom sinal. Mas se tiver, esse recado é para você também, tá? Então eles ficam angustiados em casa e começam a sair, começam a passear. É hora de ficar mais em casa, tá? É hora de ficar recluso. Ah, mas eu preciso sair para trabalhar, eu preciso coisa necessária. Bom, aí realmente você tem que sair, né? Não tem como. Aqui em casa só eu tenho saído e eu saio basicamente para mercado, farmácia e para ir para a igreja para fazer a gravação do culto e não estou fazendo mais nada. Então a gente tem que respeitar isso aí, porque essa doença ela não é brincadeira, tá bom? Ela não é brincadeira. Nem sabem exatamente ainda o que é, um fala que é uma coisa, outro que é outra, só sei que essa coisa aí é uma coisa bastante terrível e a gente precisa de verdade se cuidar, tá bom? Então, por amor aos nossos familiares, aos nossos amigos, por amor a nós mesmos, vamos nos preservar e vamos nos cuidar, tá bom? Então vamos orar, tá bom? Mais uma vez sejam bem-vindos e vamos buscar então a presença do Senhor aí, dando continuidade aí ao nosso culto, a esse momento gostoso que nós temos aí no meio da tarde para estarmos juntos. Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade de realizarmos, ó Pai, neste sábado, mais um Pão das Três. Te agradecemos, ó Pai, pela vida da Tua igreja, pelos irmãos que nos têm acompanhado, que têm, ó Deus, sido edificados, ó Deus, pelas mensagens, pelas orações, pelos hinos, e irmãos também, ó Pai, que a nós pastores tem alegrado com a sua presença, com a sua participação, com as suas orações, e assim também nos tem fortalecido e assim também nos tem edificado. Fica conosco, ó Pai, durante este Pão das Três, ouvindo as nossas orações, também falando aos nossos corações através da Tua palavra, abençoando, ó Pai, as nossas vidas, ouvindo também as nossas orações. Queremos, ó Deus, que o Teu reino venha plenamente sobre nós, porque Tu és Rei, ó Deus, sobre toda a terra, e que Tua glória, ó Deus, possa encher, ó Deus, as nossas vidas, assim como tudo aquilo que o Senhor criou. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí. Vamos cantar juntos, então, o hino número 7 do cantor cristão. Hoje eu vou falar sobre reinar, sobre o amor de Deus em toda a terra, sobre toda a terra. Então, foi esse o tema que eu escolhi para a nossa meditação de hoje. Hoje eu prestei atenção, sempre tem algum irmão que comenta, né, a respeito de aves e de passarinhos que participam aí do nosso Pão das Três. E hoje eu tenho um aqui que deve estar cantando aqui bem pertinho, né? Quem conhece a Casa Pastoral sabe que a gente tem uma área verde aqui, então é muito comum ver aqui os pássaros aqui participando aqui da vida da gente e participando também do Pão das Três, tá? Então para nossa alegria também, tá? O hino número 7 do cantor cristão, tá bom?
céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações ele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio ele sempre estendeu. No céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. No céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hino número 7, um hino muito bonito aí do cantor cristão, tá bom? Então vamos meditar na palavra de Deus. Eu queria que você abrisse no Salmo de número 96. Os Salmos a gente não chama de capítulo, né? Os Salmos a gente chama pelo número, porque ele é um inário, né, da Bíblia. Salmo de número 96. E a gente vai ler o Salmo todo, são só 13 versículos, né? Um salmo curtinho, mas muito bonito, muito profundo, tá? Apesar de ser um livro de cânticos e também de orações, é um livro que nos ensina muito sobre a glória de Deus, sobre a teologia, né? Sobre Deus. É um livro que nos fala muito a respeito de Jesus. É um livro que nos fala muito a respeito do coração humano, né? É realmente um manual de espiritualidade cristã, né? A gente faz a leitura cristã dos Salmos também, mas é um livro muito rico, é um livro realmente muito rico. Eu já ouvi uma vez alguém dizendo assim, quando eu estou com alguma dificuldade para pregar, eu prego nos Salmos, né? Eu nunca ouvi uma coisa mais horrível do que essa, quer dizer, como assim, né? Parece uma coisa desrespeitosa, ou porque é um livro muito fácil. Na verdade não é muito fácil não, viu? A gente quando começa a estudar os Salmos, começa a estudar hebraico, poesia hebraica, os cânticos hebraicos, quando a gente começa a conhecer um pouquinho de teologia, a gente começa a ler o livro dos Salmos e a gente fica maravilhado com a profundidade e com a complexidade desse livro. Ao mesmo tempo em que ele é simples, né? Você pode lê-lo devocionalmente, compreendê-lo, mas é de uma riqueza, de uma profundidade muito grande. Que nem o Salmo 96 mesmo. O Salmo 96, ele está diretamente relacionado ao texto de 1 Crônicas 16. Eu não vou pedir para você abrir lá, mas só para ter essa referência, que é quando Davi traz a arca do Senhor para Jerusalém. Né? Ela veio pelo deserto, ela veio, ficou no tabernáculo, em Siquém, ficou em Mispá, aquela situação toda. Foi um momento lá capturada pelos filisteus e ficou guardada, entre aspas, dentro do templo de Dagon. E aí Davi começa os preparativos e chega um momento que ele traz ali a arca do Senhor, o tabernáculo, toda aquela coisa para Jerusalém. E aí monta o tabernáculo, né? E mais tarde Davi vai dizer assim, eu não posso estar morando num palácio assim suntuoso, num lugar tão grande, enquanto a arca do Senhor tá com as tendas ali. Ele não estava desvalorizando o tabernáculo, mas compreendendo que ele precisava fazer algo maior, algum lugar melhor. E aí ele juntou todo o material e Salomão depois construiu o templo, né? Então o Salmo 96, ele tá preso àquele momento, né? Em que a arca está chegando em Jerusalém, e aí o coração
do povo, o coração de Davi, de todo o povo, se alegra profundamente, porque a arca era uma representação da presença desse Deus glorioso e majestoso entre o povo. Então, é um salmo que é para ser lido assim, debaixo de uma situação de júbilo, né, de alegria, de festa, a respeito de um Deus vitorioso, conquistador, majestoso, e que agora ocupa o seu lugar finalmente entre o seu povo e vai reinar sobre o seu povo. Olha que salmo maravilhoso. Alguns, inclusive, acham, né, classificam o Salmo 96 como um salmo messiânico também. Por quê? Ele fala da glória e da majestade futura também, em que a gente aguarda o Messias plenamente entre nós. Então, dá para classificar o Salmo 96 também como um salmo messiânico, falando a respeito das esperanças messiânicas, que hoje a gente sabe até mais do que Davi, do que os antigos, que o Messias, Jesus Cristo, né, é o Messias prometido e que ele reinará plenamente sobre toda a criação. Eu não falo só sobre toda a terra, eu falo sobre toda a criação, porque ele vai sujeitar toda a criação, né, para reinar sobre toda ela, tá bom? Com amor, com graça e com misericórdia. Então vamos lá, vamos ler o Salmo 96 e depois a gente vai fazer alguns destaques aqui nos trechos e depois algumas aplicações aqui que a gente tem que sempre fazer, né? A gente sempre lê a palavra de Deus tentando aprender, tá bom? Vamos lá, Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Quem não canta esse salmo, quem não lê esse salmo cantando, né? Eu lembro pelo menos uns 4 ou 5 cânticos aqui quando a gente lê, né? Cantai ao Senhor um cântico novo, é um deles, né? Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, e por aí afora. Glória e majestade, força também está provavelmente baseado nesse aqui, né? Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações. E tem tanto hino aqui, e mais um monte desses hinos que os irmãos podem se lembrar. Eu vou cantar um outro, não vou cantar nenhum desses aqui que eu fiz referência no final, mas que tem a ver também com o Senhor reinar no nosso coração. Um pouquinho, talvez um pouquinho mais jovem, mais contemporâneo, tá? Mas é isso aí. Esse salmo, a gente pode pensar em dividir ele em 3 partes também, né? Eu acho que é bastante interessante a gente pensar nisso, porque a gente pode pensar na glória do nosso Rei, na glória do nosso Deus, nos tributos que nós podemos fazer a Ele, e também a respeito das esperanças, a respeito de que Ele reinará plenamente sobre a terra. Então, os versículos de 1 a 6, a gente vê várias coisas muito interessantes de como é que Deus reina, de como Jesus reina sobre nós. O texto diz, por exemplo, que na mão dele está a salvação. A palavra salvação, ela é caríssima para nós, né? Caríssima no sentido de que ela é importante, é uma palavra que faz parte do vocabulário do cristão, do vocabulário do batista, né? E é uma palavra muito, muito, muito poderosa. Ao mesmo tempo também ela é polissêmica, ela tem diversos sentidos.
Diversos sentidos, não no sentido de que ela são sentidos que se contrapõem, não, mas sentidos que se completam. E eu acho que isso é até uma limitação, irmãos, da linguagem humana para descrever algo tão grandioso. Porque salvação quer dizer termos sido tirados da lama do pecado e agora vivemos em paz com Cristo. Salvação quer dizer o resgate lá no final de que a gente não vai para o inferno, mas a gente vai viver com Cristo. Podemos falar de salvação nesse sentido mais diário, no sentido dos livramentos que Deus nos dá. E no caso do salmista, ele está com tudo isso em mente. Ele está pensando no livramento lá do Egito, ele está pensando no livramento do pecado, ele está pensando no livramento da arca, ele está pensando que o fato de Deus estar presente entre o povo garante a sua segurança, garante o seu coração, garante a sua alma, garante a sua paz. Ele diz que essa glória divina também está baseada no fato de que ele fez os céus, ele fez a terra, ele fez todas as coisas que existem, né? Todas elas estão subordinadas ao seu poder, foram feitas pelo poder da sua palavra, e ele ainda usa duas expressões, na verdade 4 expressões impares. Ele fala glória e majestade e depois usa a expressão força e formosura. É uma coisa muito interessante porque glória e majestade tem a ver com brilho, né? A gente pensa num trono, num lugar suntuoso. Sempre que a gente pensa no rei, a gente pensa no poder da espada do rei, no poder da palavra do rei, né? E aí o texto também fala de formosura como algo belo, como algo muito bonito. É interessante, né? Eu gosto muito de teologia e leio também muitos livros de teologia, e é uma temática ausente muitas vezes nos livros de teologia, que é a beleza e a formosura do reino de Deus. Né? Às vezes algumas coisas assim e tal. Aí outro dia eu ganhei um livro, eu ganho livros para ler também, as pessoas me dão livros, né? E eu ganhei um livro aí que é uma tese de doutorado bastante interessante a respeito de um camarada chamado Anselmo de Cantuária. Eu estou lendo assim com bastante atenção, e ele viveu num momento assim que a teologia era muito árida, lá no século X e XI, e ele gastou boa parte da teologia dele falando da beleza que há em Deus, que há no reino de Deus, e em todas as coisas que Deus fez. Eu estou me encantando com o livro, ensinando a gente a olhar a partir dessa glória de Deus, essa glória do nosso rei, de como ele faz bela todas as coisas. E engraçado que a linguagem bíblica não esconde isso, é um defeito nosso de não enxergar. Viu Deus que tudo que havia feito era bom, viu Deus que tudo que havia feito era muito bom. A Bíblia diz isso. Bom no sentido não apenas de que funciona, de que é útil, mas também no sentido de que as coisas são belas e são bonitas. Olha a natureza, olha os animais, eu até brinquei do passarinho aí cantando, olha a complexidade do corpo humano, olha as possibilidades que nós temos de relacionamento com o nosso Deus e com as pessoas. Quem já não viveu aí um relacionamento, ou não está vivendo um relacionamento belo, essas coisas são possíveis. Olha como é bela e preciosa a igreja do Senhor. Como é que isso é possível? Pessoas tão diferentes, pensando em elas se unem, elas adoram o mesmo Deus e elas leem a mesma palavra, e elas têm os mesmos desejos de crescimento. Isso é tudo a beleza e a glória do Rei. Tributo ao Rei. Os versos de 7 a 9, diz que a sua glória, a sua força, e ele coloca de maneira bem interessante, eu vou até ler os versos aqui, o início. Olha o verso 7, dai ao Senhor. Olha o verso 8, dai ao Senhor. Olha o verso 9, adorai ao Senhor. Ele pensa em tributar, ele pensa em oferecer, em dar coisas. Olha a outra perspectiva que a gente perde. A gente tem os dízimos na igreja, tem oferta, que para os crentes é uma obrigação neotestamentária, um compromisso nosso, que vivem aí tentando questionar, mas isso vai além, né? Ele fala, ó famílias, dai a ele glória e força, trazei oferendas e entrai dos seus átrios, tremei diante dele todos os moradores da terra, mostrando que nós temos que aprender a presentear. Eu gosto do Salmo 116, eu não sei se eu vou até ver aqui, acho que é o verso 12, que ele pergunta, né, o salmista pergunta, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios, exatamente, 116, 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ele faz a pergunta e responde, tomarei o cálice da salvação, pagarei meus votos,
na presença do povo, e ele vai dizendo lá as coisas, depois você pode dar uma olhada melhor. Ele sempre pensa em coisas assim bastante objetivas. A gente pode pensar também em presentear o nosso Deus. Buscarei a sua presença todos os dias, amarei a sua palavra, falarei do seu nome sem temor, ajudarei os necessitados, pregarei o evangelho. Tanta coisa, tanta coisa. A gente pode pensar nisso como presentes também que a gente pode dar ao nosso Deus. Os salmistas, eles sempre são assim: louvai, dai, fazei, porque eles sempre pensavam em algo que eles realmente podiam fazer. Ah, mas Deus não precisa disso, não precisa daquilo outro. A questão não é essa. A questão é que o que nós podemos oferecer, ele vai aceitar, mesmo que ele não precise. Já pensou nisso? Ele aceita a nossa oferta, ele aceita o nosso louvor. Olha lá no começo, Caim e Abel, né? Ele aceitou a oferta de um e rejeitou a oferta do outro. Uma era oferta de animais, outra era plantas, coisas aqui da terra. Mas ele olha o coração, né? Por que eu rejeitei a oferta de um? Porque o coração procedia mal. Mas ele aceita, a gente pode dar, isso é muito interessante. E finalmente, né, os versículos de 10 a 13, dessa esperança futura, né? De que agora que o Senhor está conosco, ele reinará, ele julgará, e tudo, né? E tudo se alegrará, tudo se alegrará. Eu não coloco todo se alegrará, porque ele fala: alegrem-se os céus, regozije-se a terra, dando a entender, tanto os moradores como toda a criação, né? Toda a criação se alegrará com o reinado de Deus. Então, além de um reino de justiça, é um reino também de alegria. Olha que interessante. É um reino de prazer, né? É um reino onde a gente percebe essa alegria do Senhor sobre nós, né? Você sabe que eu já várias vezes na minha vida, a única coisa que eu pedia para o Senhor era para que Ele trouxesse alegria para o meu coração. Porque a alegria é uma coisa que me move. Alegria em que sentido? Você vai ver ali a piada, assistir um show de stand-up, não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de uma alegria espiritual, que motiva a gente, que põe um sorriso, talvez não tanto no rosto, mas mais no coração, e te faz olhar assim: puxa vida, olha como a vida é bonita, olha como o Senhor fez as coisas maravilhosas, espera aí, deixa eu me mexer, deixa eu participar disso. E é muito interessante, o salmista está vivendo esse momento, estão vendo a arca chegar, o Senhor está conosco, e coisas maravilhosas nos aguardam, e coisas maravilhosas nos esperam. Então vamos pensar algumas aplicações aqui a mais. Quando a gente pensa em adoração, irmãos, adoração não é só música, não é só louvor. Adoração é uma vida, né? É uma vida. Tem gente que não toca nenhum instrumento, é desafinado pra caramba, não sabe nem ler uma cifra, e mesmo assim é um adorador perfeito. Ele pode adorar o Senhor, você pode adorar o Senhor de várias formas, né? Você pode buscar a presença dele, pode se alegrar, falar do nome dele. O Salmo está abrindo isso para a gente. Cantai, cantai, mas levai as suas ofertas. Também se alegre, também fale das maravilhas do Senhor, né? Lembrando, né, que a nossa adoração ela é sempre algo concreto. A vida do crente, a vida de adoração de um crente, de louvor ao Deus Todo-Poderoso, não é só ir para a igreja e cantar. Ir para a igreja e cantar faz parte da nossa adoração, é uma parte necessária do nosso culto. Mas tem gente que limita a vida a isso e não adora em todo o restante do tempo. Você já adorou ao Senhor lá varrendo o chão da sua casa? Lavando a louça? Dá para fazer isso, meu amigo. De repente, até se você compreender melhor essa glória, essa majestade de Deus sobre a tua vida, em tudo que Ele te deu, até no seu trabalho, aquela coisa talvez até que você menospreze mais, ache menos importante na tua vida, eu tenho certeza que essas coisas vão ganhar uma dinâmica e vão ganhar uma forma diferente. Faça tudo para o Senhor, faça tudo para a glória dEle. Bom? E, finalmente, o reconhecimento de que é Ele quem vai julgar e Ele que vai reinar de forma completa sobre toda a terra. A gente planeja, né? Os homens poderosos se reúnem, os homens poderosos combinam as coisas, os homens poderosos têm as armas, têm a caneta na mão, mas, meu amigo, quem manda é Jesus.
Tem bastante gente aí desesperada aí no Brasil, né, com as questões políticas aí, com as últimas descobertas. Eu, como brasileiro, também confesso que eu fico triste. Que pena que todas essas coisas estão acontecendo. Crise política, crise econômica, desemprego, uma doença misteriosa aí que está deixando muita gente apavorada e tal. Mas sempre me vem aquele pensamento na cabeça, não adianta, meu amigo. Quem tem as regras do jogo na mão é o nosso Deus, entendeu? Quem tem vamos usar uma metáfora aí dos jogos, quem tem a cartada final é o nosso Deus, entendeu? Quem vai dizer assim, a partir de agora e daqui para sempre é o nosso Deus. E esse dia se aproxima cada vez mais, né? A gente aprende para a Bíblia, não adianta a gente ficar fazendo plano e tudo mais. Se não for da vontade do Senhor, simplesmente não vai acontecer. Porque é Ele quem reina, é Ele quem julga, é Ele quem está acima de todas as coisas. Tá bom? Salmo 96. E tem uma brincadeira que às vezes eu faço com o pessoal, a gente está discutindo política, conversando, e o pessoal falando de democracia e tudo mais, e tem uma brincadeira que eu gosto de fazer, viva a monarquia! E sempre tem alguém que olha para mim torto, pensando que eu estou pensando nos herdeiros vivos aí da família real, querendo que eles venham ao poder. Não, não é isso que eu estou dizendo não. Viva a monarquia, porque o nosso rei é Jesus. Tá bom? Então, quando eu brincar assim, viva a monarquia, não estou falando dos Bragança e Orleans ou de outras pessoas por aí, não. Eu estou falando de Jesus. E tem uma outra coisa que eu sempre lembro quando eu leio esse salmo, é do meu professor de exegese, né, de hebraico no doutorado, né, que ele sempre repetia Yavé Malá, que é uma expressão hebraica muito usada aí para dizer o Senhor reina, que é o que está no Salmo. Portanto, Yavé Malá ou o Senhor reina. Amém? É isso aí. O Senhor reina. Bom, irmãos, vamos aqui para os nossos pedidos de oração. Nós temos aqui bastante coisa. Vai chegando mais pedidos aqui. Tá? A Eurides Vilarim pede oração por ela e pelo filho Janielson. Tá bom? É isso aí, Eurides, seu nome também vai para nossas extensas listas aqui de oração, tá bom? Deus te abençoe, vamos estar orando por vocês aí, para que Deus guarde o coração de vocês. Entre os pedidos assim mais recentes que a gente tem aí, que surgiram, a gente tem a oração pelo pai da irmã Paula, tá? Irmã Paula, que foi internado no hospital, agora pela manhã, hoje, né, no dia 23, o nome dele é Francisco, vamos incluí-lo nas nossas orações. A Thalita também, Max Brock, ela também pediu oração pelo primo dela, Daniel. Ele está internado, está no hospital Campo Limpo, vivendo uma situação difícil. Nesse momento também a família também não pode visitá-lo, tal. E orar pela cura dele, também pela sua libertação. Tá bom? Além desses pedidos, temos os pedidos de saúde aí dos irmãos da nossa igreja, pelos familiares também da nossa igreja, de irmãos da nossa igreja que estão passando aí por problemas de saúde. As nossas autoridades, eu tenho pedido oração, a gente tem que continuar orando, né, por toda essa situação aí difícil que a gente está vivendo, política, econômica, no nosso tão sofrido Brasil, tá bom? Eu ainda quero ver o meu Brasil nas mãos do Senhor. Isso não quer dizer que eu quero um presidente evangélico, eu não penso nessas coisas, mas um Brasil cujo Senhor reine nos corações da nação. Que essa famosa multidão aí de mais de 40 milhões de evangélicos realmente sejam evangélicos não apenas nominais, sejam evangélicos de verdade, trabalhando como tem que se trabalhar, pagando as contas como tem que se pagar, indo para a igreja como se tem que ir, fazendo o seu papel mesmo como filhos de Deus. Você vai ver como é que esse país vai crescer. Vamos orar por isso. Enquanto os outros 40 milhões não se mexem, pelo menos a gente tem que se mexer, né? Orando, vivendo plenamente aí na presença de Deus, tá bom? Lembrar também, né, da Lília, né? A Lília está fazendo aniversário hoje também, tá? Já foi parabenizada aí nos grupos, né, pelo Facebook. Receba também os nossos parabéns, tá, Lília, aqui através do nosso Pão das Três, tá bom? Se ela não estiver vendo, depois alguém comunica para ela aí o nosso parabéns nesse momento aí bastante importante, tá bom? Então vamos orar pela vida dos irmãos,
orar pelos pedidos que foram colocados aqui. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Pai, por mais esse momento de oração. Temos, ó Pai, a vida de pessoas específicas nessa tarde para apresentar ao Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, porque pessoas têm visitado a nossa página, têm pedido oração, como a Eurides, Pai, também pelo filho dela. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Colocamos também, ó Pai, nas tuas mãos o pai da nossa irmã Paula, que está hospitalizado desde hoje de manhã. Traz hoje, ó Deus, a cura, ó Deus, para a vida dele. O abençoe, o visite ali no hospital, tranquilizando o seu coração. Tranquilizando também, ó Deus, o coração da nossa irmã Paula. A vida também, ó Pai, do primo, o pai da Thalita, que está vivendo um momento difícil, ó Pai, no hospital, tentando ali uma recuperação. Fora isso, a preocupação dos familiares que estão impedidos, ó Pai, por causa do coronavírus, de estar com ele e de visitá-lo. Te agradecemos, ó Pai, por mais um ano de vida que o Senhor concede a Lília, dê a ela saúde, principalmente saúde espiritual, cuidando também dos seus filhos, da sua família. Abençoe a vida também da irmã Merita, Pai e sua mãe. Continue guardando, Deus, e a protegendo, Deus, em todas as coisas. Abençoe também, ó Deus, o nosso país que tem sofrido, Pai, já há décadas, ó Deus, talvez há séculos, com corrupção, com desmandos, com incompetência, com escândalos, com tropeços, ó Pai. E clamamos, ó Deus, a tua misericórdia, Pai, sobre o nosso país. Sabemos que o Senhor ama o Brasil, ama os brasileiros, porque foi o Senhor quem nos criou, foi o Senhor quem criou essa terra. E eu sei, ó Pai, que o Senhor Jesus morreu também pelos brasileiros. Peço a Deus pelos filhos do Senhor, aqueles que confessam Jesus Cristo e que pertencem, ó Deus, a esta pátria, que aprendam a olhar, ó Deus, para o Senhor, a colocar a esperança no Senhor e a agirem, viverem, falarem, ó Deus, como filhos do Senhor nesta geração. Sabemos, ó Deus, que a nossa solução não vem dos homens, não vem da política, não vem, ó Pai, das genialidades e espertezas, ó Pai, da ciência, da política, mas sabemos, ó Pai, que só o Senhor é quem tem, ó Deus, a solução para o nosso país, é só o Senhor quem pode de verdade cuidar, ó Pai, do Brasil, cuidar, ó Deus, da vida de cada um de nós. Nós amamos o Senhor, amamos também o nosso país e por isso clamamos, ó Pai, no nome de Jesus, pelo Brasil. Fica conosco, ó Pai, nos abençoando, nos guardando, ó Pai, a vida de demais irmãos que estão participando também do Pão das Três, que têm familiares enfermos, que estão desempregados, que têm a sua renda diminuída, ó Pai, porque trabalham, ó Deus, por conta, porque são autônomos. Cuida do teu povo, ó Deus, que tem passado por dificuldades, por sofrimento e por dúvidas. Fica conosco, nos abençoa, ouve a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Agora vamos cantar, então, mais um cântico, né? Um cântico esse aqui eu acho que é do Viniardi, né? Que é Reina em Mim, tá? Acho que é bem conhecido também, tá? Eu acho que ele deve ter algum reflexo também do Salmo 96, né? De outros salmos também na sua composição, tá bom?
o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. É isso aí. É um pedido, né? E também uma oração. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o povo. Só, meu desejo é, vem reinar de novo em mim. Bom, cabe esse cântico aí para a gente encerrar o nosso encontro nessa tarde, o nosso Pão das Três. Mais uma vez, obrigado pela tua presença, pela tua participação, tá bom? A gente depois dá uma olhada aí nos pedidos e tudo, ver os irmãos aí que participaram. É muito legal ter os irmãos com a gente, tá bom? Amanhã, 10h30, amanhã é domingo, né? Amanhã, 10h30, tem o nosso culto pelo YouTube. O nosso Ministério de Comunicação aí, a Jaque, ela já compartilhou os links dos cultos nos grupos, tá bom? Se você não viu, dá uma olhada, tá? Vai aparecer. 10h30, tá bom? Você participa com a gente. E amanhã também às 19 horas, tá? O link também já foi compartilhado, tá bom? Você então fique atento aí para participar aí do culto, para entrar no horário aí junto com a sua família e nós podermos aí cultuar juntos. Amanhã é domingo, não tem Pão das Três, mas tem culto de manhã, tem o culto à tarde e o Pão das Três volta só na segunda-feira aí com o pastor Israel, então às 15 horas, tá bom? Vamos orar então, encerrando esse momento, agradecendo ao Senhor e que o Senhor reine sobre as nossas vidas. Pai, muito obrigado por mais esse Pão das Três, obrigado pela tua graça, pelo teu amor, obrigado por tudo que o Senhor criou, incluindo a vida de cada um de nós e a maneira como o Senhor tem conduzido o mundo. Não nos permita, ó Pai, ficarmos cegos pelas circunstâncias, pelos problemas e pelas dificuldades, ignorando, ó Pai, a maior das verdades, de que o Senhor, ó Deus, tem a história e tem a vida em tuas mãos. E que por fim, ó Deus, o Senhor fará prevalecer, ó Deus, a tua vontade, na qual queremos estar plenamente. Abençoa o teu povo, guarda a tua igreja, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos.